Olá, gente, muito bom dia. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Jesus. Muito prazer se você é novo aqui no meu canal, me chamo Luiz Guilherme, todo dia, 4h30 da manhã, estamos aqui, vivendo e tendo esse momento de comunhão. E eu quero começar o dia hoje, inclusive, se você vê o devocional aqui no momento que nós fazemos ele, começar o dia declarando, com o coração transbordando de gratidão e dizendo assim: fala, Jesus. Fala, Jesus, que eu quero ouvir a tua voz. Você pode pensar ou até parecer que é uma palavra tão simples, mas quando ela é dita de coração sincero, quando a palavra vem da alma, ele fala. E no dia de hoje ele vai falar ao teu coração, e não só com você. Quando nós oramos pelas pessoas que amamos, pela nossa família, por parente, amigo, Jesus também fala com eles, nesse momento, durante o dia, amanhã, de maneira diferente. Nós abrimos a Bíblia e pedimos para ele falar conosco, mas existem várias outras maneiras de viver uma experiência com Cristo. Você sabia que tem pessoas que têm uma experiência com Deus na dor, quando estão entre a vida e a morte? Tem pessoas que têm uma experiência com Deus quando passam por uma situação difícil. Tem pessoas que têm uma experiência com Deus no amor. Já viu aquele ditado que alguns vão pelo amor, outros pela dor? Não espere a dor para você se aproximar de Cristo. Mas ainda que seja pela dor, você tem motivo hoje para glorificar, para agradecer. Nós estamos aí quase encerrando o ano. Eu quero glorificar Jesus aqui porque estamos aí prestes de viver mais uma Santa Ceia de Natal na minha comunidade. Você está aí com a sua Bíblia hoje. A minha Bíblia de papel já está aqui. E hoje eu quero ler com vocês o livro de João, tá? É Novo Testamento, João, quase no final da Bíblia. Capítulo 18. Quando eu falo capítulo, são esses números maiores, tá vendo? E versículo são os números pequenininhos que ficam aqui. Então a Bíblia ela é dividida assim, até para a gente poder entender e discernir o ensinamento da palavra. Eu sei que muitos de vocês estar aqui junto com a gente, vivendo esse momento, não é só assistir um vídeo do YouTube. É comunhão com Jesus. É como eu falava desde o começo do ano, eu digo sempre aqui, aquele hino que diz que sejas meu universo, né? Que sejas tudo que sinto, que penso, que de manhã, Jesus, tu seja o meu primeiro pensamento e a luz na minha janela. Aqui tem uma janela, eu faço devocional olhando para o céu e todo dia eu peço que ele caminhe comigo hoje. Você deve ter visto aqui as pessoas dizendo: Pai, Espírito Santo, o que faremos juntos hoje? Convida Jesus para sentar, caminhar com você, abre a porta da tua casa para ele entrar, puxa uma cadeira aí do seu lado, se você está na mesa. O pastor Luiz Guilherme, eu estou aqui no meu sofá. Convida Jesus para sentar aí do seu lado. Ele vai sentar com você, eu tenho certeza disso. Nós não estamos aqui fazendo um curso de teologia para descobrir a história, genealogia, geografia, ciência da Bíblia, a explicação bíblica para muitas coisas. Nós estamos aqui, de fato, para abrir a Bíblia e ouvir a voz de Deus, entender o espírito da mensagem e trazer isso para o nosso coração. Eu não tenho um script aqui no devocional, é João 18, tá, gente? Eu já falei aqui para vocês. Onde eu vou lendo, tá tudo gravado, tudo ensaiado. Não. Eu empresto, eu dou a minha vida, os meus lábios, a minha boca para que o Espírito Santo possa falar com você. E hoje nós vamos ler a partir do versículo 25, onde o texto vai dizer: de novo, Pedro nega a Jesus. Muita gente mandou mensagem no suporte ontem pedindo a Bíblia Sagrada. Gente, no primeiro dia que nós anunciamos, tá? Foram todas as unidades. Sobraram ontem uma ou duas, mas já foram também. Então, provavelmente, agora para o final do ano, depois do Natal, ou já no início do ano, chega mais um pedido que eu fiz. A Bíblia, como a minha, com a mesma letra, letra grande, da cor preta ou rosa. Aí eu aviso vocês aqui quando chegar, mas já vai se preparando porque ela sai muito rápida. De novo, Pedro nega Jesus. Eu já vou grifar esse título. Olha só, eu vou fazendo assim na minha Bíblia
até para mim criar comunhão com a palavra, tá vendo? Aí se Deus fala comigo, algum versículo é mais forte, eu também vou sublinhando ele. Você pode fazer isso com uma caneta marca-texto, uma caneta comum, um lápis. Gente, antes da gente ler, deixa eu só enfatizar algo aqui para vocês, de todo o meu coração e com muita sinceridade. Muita gente tem feito com que a Bíblia, essa Bíblia que está nas suas mãos, ela caia em descrédito, ela perca a moral. Isso nunca vai acontecer porque é a palavra de Deus. Mas você percebeu como as pessoas estão cada dia mais esfriando com a leitura bíblica? Tem gente que hoje vai num culto, numa igreja, ou vai ler a Bíblia, ela lê no aplicativo, lê no celular, tá tudo bem, o importante é ler. Ela tá no culto, ela lê no telão. Mas eu garanto para você que quando você começa a folhear a sua Bíblia, abrir ela, você põe a mão em cima dela, você diz assim, Jesus, fala comigo. Não vai nascendo no teu coração aí uma paixão pela palavra? Você lê todo dia um pouquinho, você não precisa correr contra o tempo. Sabe, ler de uma maneira desesperada, todo dia você quer ler 4, 5, 10, 15, 20 páginas. Se puder, melhor ainda. Mas é preferível que você todo dia se alimente um pouquinho e aquele alimento vá sendo filtrado dentro de você, no teu coração, do que você ingerir tudo de uma vez e não conseguir absorver as vitaminas, as proteínas e tudo que o nosso espírito precisa. Então eu tenho certeza no meu coração que uma nação apaixonada pela Bíblia está se levantando. Se você faz parte dessa nação apaixonada, depois me dá o seu testemunho aqui nos comentários e eu vou ficar muito feliz de ler. Então vamos orar? Põe a mão em cima da Bíblia, feche os seus olhos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te exaltamos nesse sábado, ou no dia que essa pessoa está aqui. Te glorificamos de todo o nosso coração, bendizemos o teu nome, porque só o Senhor é digno de honra, digno de glória e digno de louvor. Senhor, toma a nossa vida em tuas santas mãos. Pai, fala conosco no dia de hoje. Diga para ele, Senhor, me dá discernimento para entender a leitura bíblica hoje. Põe no nosso coração uma paixão pela tua palavra. Levanta no Brasil e no mundo pessoas que vão separar esse tempo de comunhão, de alinhamento com o céu, que vão dedicar, meu Deus, a primeira fatia, o primeiro momento, a primeira parte do dia ao Senhor. Amém e glória a Deus por isso. Não é maravilhoso você estar aqui fazendo isso? A gente começa a partir do versículo 25, onde o texto vai dizer, Simão Pedro estava em pé aquecendo-se. Então lhe perguntaram, você também não é um discípulo dele? Eu vou grifar na minha Bíblia a parte que ele diz assim, ele negou e disse, não sou eu. Leia novamente a parte que vai dizer, você também não é um discípulo dele? Lembra quando Jesus foi preso, vinha sendo crucificado, passando pela via dolorosa, os discípulos tiveram medo, se esconderam, fugiram e Pedro nega Jesus? E Jesus já havia dito isso na ceia, que alguém negaria a ele 3 vezes. E Pedro, o texto que estamos lendo agora, nega Jesus de novo. Ele negou e disse, não, olha só, não sou eu. O texto vai dizer no versículo 26, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha. Outra coisa que Jesus nos ensina. Lembra no momento de ira, tentando defender Jesus publicamente, ele foi lá e cortou a orelha daquele soldado, Malco, se eu não me engano, era o nome dele. E Jesus pega a orelha, coloca no lugar e reconstrói. Jesus nos deixa uma lição muito forte. Eu posso defender a minha fé publicamente, nas redes sociais, nos meus status, no meu store. Todo mundo sabe que eu tenho uma comunhão com o céu, uma comunhão com Deus. Já viu aquela pessoa que até a roupa que ela usa, todo mundo diz, não, aquela ali é crente, é cristã, é religiosa. Mas de nada me adianta eu defender a minha fé em Jesus publicamente se eu não defendo ela no meu interior, secretamente, quando ninguém está vendo, nos lugares onde eu não sou visto publicamente. Consegue entender? Que Pedro quis defender Jesus daquele soldado, mas não defendeu a fé dele
quando estava diante do vale, ou diante da tentação, ou diante de uma provação. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? Versículo 27. De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Isso aqui é forte, hein, gente? Eu grifei esse versículo 27. Algumas pessoas comentaram aqui no canal, quando eu falei que faríamos a Santa Ceia online, beberíamos do cálice com suco de uva, o pão representando o corpo e o sangue de Cristo, agora, dia 23, 8 da noite na minha comunidade. E muita gente dizendo: poxa, mas eu não posso ceiar, eu não tenho um documento oficial do meu casamento, ou lá na minha igreja, ou em tal lugar, me falaram isso, me falaram aquilo, trazendo muitos pontos de quem pode e quem não pode. A Bíblia não limita a Santa Ceia para uma estrutura religiosa, 4 paredes. A Bíblia, ela não diz que a Santa Ceia pode ser feita somente por um pregador, por um pastor, ou aqui ou ali. Ela manda que cada um examine a si mesmo. Pedro estava sentado com Jesus e participou da última ceia. E logo depois o negou. E o galo cantou, como Jesus havia dito. E nós julgamos Pedro. A gente vem aqui e fala: Pedro, como que ele teve coragem de fazer isso, negar Jesus? Ele caminhou com Jesus, ele viu milagre. Ele viu multiplicação da pesca maravilhosa, pães e peixes, cura, paralítico andando, coxo se levantando, cego enxergando, mudo falando, endemoniado se libertando. Pedro vivenciou o ministério de Jesus e mesmo assim negou, porque ele teve medo, ele foi pressionado, mas depois se arrepende e continua levando a palavra do Senhor e se torna um pregador, um evangelista, um ganhador de almas. O que isso nos ensina? Quantas vezes nós também negamos a fé em Jesus? Lembra o que eu disse? Carregar o nome de cristão, carregar o nome de religioso, de evangélico, qualquer um pode carregar. Mas ser no interior, no particular, no secreto, não é para qualquer um. Falamos de Pedro, mas será que nós não negamos a nossa fé em Jesus quando passamos pela tentação, pela provação, pelo momento de ira? O momento que devemos defender aquilo que cremos. Aí vem alguém e julga, critica. A gente vai lá e dá ouvido àquela pessoa e não dá ouvido à palavra do Senhor. Isso aqui, a Bíblia Sagrada, é a nossa arma de guerra. Quantos Pedros estão aqui hoje que nos últimos dias, meses, semanas, negaram a fé? Não negaram dizendo: Jesus, eu não te conheço. Mas negamos quando duvidamos, quando deixamos o medo, a tristeza, a angústia falar mais alto do que a fé. É como se enaltecemos, engrandecemos os nossos problemas e diminuímos a Cristo. Olha o que Deus está fazendo nesse devocional. Ele está falando com alguém, talvez é uma pessoa que tem que ouvir isso hoje. Sabe, naquele momento que deveríamos confiar em Jesus com toda a nossa fé, quando a gente vê a tempestade, o barco balançando, quando a gente vê a fornalha de fogo, a cova dos leões, simbolicamente falando, tá? O momento que deveríamos dizer: a minha fé está afirmada. E firme nele estou, mas é o momento que duvidamos, é o momento que somos infiel, é o momento que caímos, é o momento que fraquejamos, é o momento que nos prostramos às nossas tentações, é ali que negamos a Jesus. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que hoje, a boa mão de Jesus, ela se estende até nós e ele diz: eu sou contigo, eu sou com você, assim como ele levantou Pedro, porque Pedro se arrependeu. Se você se arrepender de todo o seu coração e pedir perdão, misericórdia e dizer: Senhor, em 2026 eu quero viver uma fé verdadeira, uma fé pura, uma fé sincera. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Só esse momento que você está aqui, abrindo o seu coração para o céu, abrindo o seu coração para Deus, e você está dizendo: Senhor, me dá uma fé verdadeira, que eu não venha te negar, que eu não venha negar aquilo que eu acredito, que eu venha ter princípios. Peça para Deus princípios. Você vai viver o que é profético, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Prepara o teu coração. Dia 23, você depois procura a opção aqui, seja membro. Escolhe uma das opções ali, é tudo com o YouTube. Nós, aqui do meu quarto de guerra, eu vou preparar a Santa Ceia e nós vamos ceiar. Você pode preparar um pão, um cálice. Eu tenho um grupo da Santa Ceia lá do WhatsApp, eu estou falando sobre isso lá. Aqui na lista, aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar, caso queira.
você vai preparar esse momento com Deus. Se você não pode participar no momento que vai ser feito, publicado, vai ficar salvo. Você assiste depois, tá bom? Dia 23, 8 da noite, nós vamos ceiar e sentar à mesa com Jesus. E a partir do dia 1º de janeiro, nós viveremos a quarentena de oração. Eu faço uma só no ano. Eu quero dedicar junto com vocês os primeiros 40 dias do ano em oração, alinhando, estruturando o nosso ano na presença de Deus. Se você vai estar na Santa Ceia, comente aqui abaixo. Se você vai fazer quarentena comigo do ano de 2026, comente aqui abaixo. Eu quero declarar que 2026 é o ano do Efatá e que a gente venha ter um coração sensível à voz de Deus. Venhamos aprender que diante das tribulações possamos continuar firme, sem negar Cristo. Não negue Jesus, não negue a sua fé, porque eu garanto para você que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Eu me chamo Luiz Guilherme, esse foi o Devocional de hoje. Um abraço e até amanhã.